Chico Xavier, o grande médium e mensageiro da luz, sempre ensinou uma verdade fundamental que ecoa em nossos corações e nos convida à mais profunda reflexão sobre a unidade da fé e a diversidade dos caminhos espirituais. Ele afirmava, com a sabedoria de quem via além das aparências, que todas as religiões que, em sua essência mais pura, conduzem o ser humano ao bem, que inspiram a prática da caridade desinteressada, do perdão sincero e do amor incondicional ao próximo, são instrumentos abençoados e valiosos nas mãos de Deus. Para Chico, não havia espaço para o sectarismo, para a exclusão ou para a elevação de bandeiras de separação entre os filhos do Criador. Pelo contrário, ele dizia que o mundo espiritual, em sua infinita sabedoria e justiça, valoriza o esforço sincero de cada coração que busca a Deus, que se empenha em ser melhor a cada dia, que se dedica à transformação íntima, e não o nome da religião que está escrito na porta do templo, o dogma que se professa ou o ritual que se pratica. Essa visão universalista de Chico Xavier é um bálsamo para a alma, um convite urgente à fraternidade genuína e ao respeito mútuo entre todos os seres humanos, independentemente de suas crenças, de suas origens ou de suas escolhas espirituais. Ele compreendia com uma clareza que poucos alcançam que a diversidade religiosa que observamos em nosso planeta não é um sinal de confusão ou de erro, mas sim uma manifestação da riqueza inesgotável da criação divina. Cada caminho, cada doutrina, cada filosofia de vida oferece uma forma particular de se conectar com o Criador, de compreender seus desígnios e de desenvolver as virtudes essenciais do espírito, como a paciência, a humildade, a tolerância e, acima de tudo, o amor. Sobre os evangélicos, um grupo religioso tão significativo em nosso país e no mundo, Chico falava com um profundo respeito e um carinho que tocava a alma de quem o ouvia. Sua admiração era genuína e transcendia as diferenças doutrinárias que poderiam existir entre o espiritismo e o pensamento evangélico. Ele via neles irmãos de jornada, almas dedicadas que, à sua maneira e com suas próprias ferramentas de fé, buscavam a mesma luz, o mesmo Cristo, ainda que por estradas que pareciam distintas aos olhos humanos. Admirava a fé firme e inabalável que muitos evangélicos demonstram, uma fé que move montanhas, que os sustenta nas horas mais difíceis da vida e que os impulsiona a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Ele valorizava o amor à Bíblia, vista por eles como um livro sagrado de inspiração divina, um guia moral e uma fonte de ensinamentos para a vida diária. Apreciava a dedicação à oração, um elo direto e constante com o plano divino, uma forma de buscar consolo, força e orientação nas horas de aflição. E, principalmente, Chico valorizava imensamente o esforço de transformação íntima que muitas pessoas fazem ao encontrar um caminho espiritual dentro das igrejas evangélicas. Ele via a luta sincera para superar vícios que aprisionam, para curar traumas profundos que marcam a alma, para vencer desesperos que parecem não ter fim e para viver uma vida mais digna, mais ética e mais alinhada com os ensinamentos de Jesus. Para Chico, essas manifestações de fé e de busca pelo bem eram sagradas e dignas de todo o respeito. Chico dizia que, assim como o sol, em sua grandiosidade e imparcialidade, ilumina todas as casas sem escolher nenhuma, sem fazer distinção entre ricos e pobres, crentes e descrentes, o amor divino, em sua plenitude e incondicionalidade, abraça todas as crenças que promovem o perdão sincero, a caridade ativa, a renovação íntima e a busca incessante pelo bem. Para ele, Deus, em sua infinita sabedoria, olha para a intenção verdadeira do coração humano, para a sinceridade do propósito que impulsiona as ações, para o amor que se manifesta no dia a dia e não para as divergências doutrinárias, para os rituais externos ou para as formalidades que existem entre as diferentes religiões. A essência do Evangelho, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é o que realmente importa para o Criador, e não a forma como essa essência é expressa. Mesmo reconhecendo que existem diferenças importantes e, por vezes, profundas entre a doutrina espírita e o pensamento evangélico, como, por exemplo, a questão da reencarnação,
que é um pilar central do Espiritismo e não é aceita pela maioria das denominações evangélicas. A prática da mediunidade, que é fundamental para o Espiritismo e vista com reservas ou como algo a ser evitado por muitos evangélicos. E as diferentes interpretações de certos textos bíblicos que geram distintas compreensões teológicas. Chico ensinava com uma clareza cristalina e um amor profundo que ninguém, absolutamente ninguém, deve usar a sua fé, a sua doutrina ou a sua crença para julgar, diminuir, desrespeitar ou ferir o outro. Ele alertava com veemência para o perigo do fanatismo religioso e da intolerância, que são, em sua essência, fontes de divisão, de conflito e de um sofrimento desnecessário que afasta os seres humanos de Deus e uns dos outros. Para Chico, a verdadeira fé, aquela que emana do coração e se alinha com os ensinamentos de Jesus, se manifesta sempre no amor, no respeito, na compreensão e na busca pela união, e nunca na condenação, na exclusão ou na imposição de verdades. Ele compreendia com uma sensibilidade ímpar que há pessoas profundamente sofridas, almas que carregam dores antigas e profundas, pessoas lutando diariamente para vencer vícios que as aprisionam, traumas que as assombram e desesperos que a sociedade muitas vezes ignora ou estigmatiza. E que essas pessoas, em sua busca por alívio e sentido, encontram na leitura da Bíblia, nos louvores entoados com fervor, nos cultos comunitários e na convivência com a comunidade evangélica, uma força imensa para continuar a jornada, um refúgio seguro, um consolo para a alma ferida e um caminho claro para a superação de suas dificuldades. Isso, para Chico, era algo sagrado, uma manifestação da misericórdia divina que se utiliza de múltiplos caminhos, de diversas ferramentas e de diferentes linguagens para alcançar seus filhos e oferecer-lhes o amparo de que necessitam. Ele costumava dizer com uma simplicidade que encerrava uma profunda verdade espiritual, que o bem que se faz é o verdadeiro culto a Deus. Essa frase é um convite à ação, à prática do Evangelho vivo, e não apenas à sua teorização. E ele via que muitos irmãos evangélicos cumprem esse culto com uma sinceridade e uma dedicação admiráveis, transformando sua fé em obras concretas de amor. Ele via a ação de muitos evangélicos visitando enfermos em hospitais, levando uma palavra de conforto e esperança aos que sofrem no leito da dor. Via-os pregando a esperança em comunidades carentes, em presídios, em lares desestruturados, resgatando pessoas que estavam perdidas no desespero, na marginalidade e nos vícios. Via-os ajudando famílias em necessidade, oferecendo apoio material, emocional e espiritual, estendendo a mão a quem mais precisa. Para Chico, essas ações de amor e de caridade eram a verdadeira manifestação da fé, o testemunho vivo e palpável do Evangelho de Jesus que se traduz em serviço ao próximo. Chico via todos, absolutamente todos os seres humanos como filhos do mesmo Pai, trabalhando em setores diferentes da grande oficina do amor, que é o universo. Ele compreendia que cada religião, cada doutrina, cada filosofia de vida é como um departamento dessa vasta e complexa oficina, onde cada um contribui com seus dons, seus talentos e suas particularidades para o progresso coletivo da humanidade. Para ele, o importante não era se perder em discussões estéreis sobre crenças, não era se prender a formalidades ou a rituais vazios de sentido, mas sim multiplicar gestos de bondade, de solidariedade e de compaixão no dia a dia. Porque, como ele sempre lembrava, com uma clareza que nos faz refletir sobre nossas prioridades, no mundo espiritual, ninguém será perguntado sobre qual religião frequentou, qual templo visitou, qual doutrina professou ou qual nome deu a Deus. A única pergunta que realmente importará, no grande tribunal da consciência, será: quanto amor você colocou na vida? Quanto bem você fez ao próximo? Quanta luz você irradiou em sua jornada? Essa perspectiva de Chico Xavier nos convida de forma urgente e amorosa a transcender as barreiras da religião formal e a focar na essência mais pura e transformadora do ensinamento de Jesus, o amor incondicional. Ele nos mostra que a verdadeira espiritualidade não reside nos rótulos,
nas denominações ou nas aparências externas, mas sim na prática diária do bem, na transformação íntima do ser, na superação das próprias imperfeições e na busca por uma vida mais alinhada com os valores eternos do Evangelho. A doutrina espírita, nesse sentido, não se apresenta como a única verdade ou como uma religião superior às outras, mas como mais um caminho, mais uma ferramenta de conhecimento e de consolo para o autoconhecimento e para a evolução espiritual, sempre respeitando e valorizando a jornada de cada um, em sua singularidade e em seu próprio ritmo. Emmanuel, o venerável mentor espiritual de Chico Xavier, em diversas mensagens psicografadas e em seus ensinamentos, reforçava constantemente essa ideia de união, de respeito e de complementaridade entre os diferentes caminhos da fé. Ele ensinava que a verdade é como um diamante multifacetado com inúmeras faces e brilhos, e cada religião, cada filosofia, cada ciência revela uma dessas faces, uma parte da verdade divina. Nenhuma delas, isoladamente, detém a verdade absoluta em sua totalidade, mas todas, em conjunto, contribuem para a sua revelação gradual à humanidade, à medida que a consciência coletiva amadurece. O importante, segundo Emmanuel, é que, ao contemplar a sua face da verdade, cada um se inspire a amar mais, a perdoar com mais facilidade, a servir com mais dedicação e a buscar a própria renovação interior. Chico também alertava, com a sabedoria de quem via os perigos da vaidade humana, para o risco da vaidade religiosa. Aquele sentimento sutil, mas perigoso, de superioridade que leva alguns a acreditar que sua fé é a única correta, que sua doutrina é a única verdadeira, e que todos os outros estão equivocados ou condenados. Ele dizia que a humildade é a base sólida de toda a verdadeira espiritualidade, o alicerce sobre o qual se constrói o progresso do espírito. E que o orgulho religioso, por outro lado, é um dos maiores obstáculos ao avanço do ser, pois cega a alma para a beleza da diversidade e para a presença de Deus em todos os caminhos. Aquele que se julga superior por sua fé, na verdade, está mais distante de Deus do que imagina, pois o amor, a humildade e a tolerância são as virtudes que nos aproximam do Criador e nos conectam com a essência divina. Ele nos convidava, com um coração aberto e uma mente iluminada, a olhar para a diversidade religiosa, não como um problema ou uma fonte de conflito, mas como uma riqueza inestimável, como uma oportunidade de aprendizado, de troca de experiências e de enriquecimento mútuo. Cada religião tem seus tesouros, suas lições valiosas, suas formas particulares de consolar, de inspirar e de guiar os corações humanos. E que, ao invés de nos dividirmos por causa das diferenças que são, muitas vezes, apenas de forma e não de essência, deveríamos nos unir em torno dos pontos em comum, que são universais e atemporais: a busca por Deus, a prática do bem, o amor ao próximo, a caridade e a fraternidade. Essa é a verdadeira fraternidade universal que Jesus nos ensinou com sua vida e seus exemplos. Assim, a mensagem que permanece, que ecoa em nossos corações e que nos guia para um futuro de maior paz, de compreensão e de união entre os povos, é simples em sua formulação, mas profunda em seu significado e em suas implicações práticas. Respeito. Respeito pela fé do outro, pela sua jornada individual, pelas suas escolhas espirituais e pela sua forma particular de se conectar com o divino. Respeito que reconhece a dignidade de cada ser humano como filho de Deus. Fraternidade. A certeza inabalável de que somos todos irmãos, membros da mesma família universal, filhos do mesmo Pai Celestial, caminhando juntos em direção à luz, e que a solidariedade, o apoio mútuo e a compaixão são essenciais e inegociáveis nessa jornada evolutiva. Diálogo. A abertura sincera para conversar, para ouvir com o coração, para aprender com o outro, para compartilhar experiências e para construir pontes de entendimento e de amor, em vez de erguer muros de separação, de preconceito e de intolerância. E, acima de tudo, a certeza consoladora de que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, acolhe a todos que buscam fazer o bem, que se esforçam para viver uma vida digna e que cultivam o amor em seus corações, sejam evangélicos,
espíritas, católicos, judeus, muçulmanos, budistas ou de qualquer outra fé, ou mesmo aqueles que, por razões diversas, não professam nenhuma religião formal, mas vivem com retidão moral e amor em seus corações. O amor de Deus é universal, incondicional e abrangente, e não se limita a dogmas, a instituições humanas ou a rótulos religiosos. Ele alcança a todos, sem exceção, pois a sua essência é o próprio amor. Chico Xavier, com sua vida dedicada ao serviço, à caridade e ao amor incondicional, foi um exemplo vivo e luminoso dessa fraternidade universal que ele tanto pregava. Ele recebia a todos em sua casa simples, em seu coração generoso, sem fazer distinção de credo, de raça, de condição social ou de qualquer outra barreira que os homens costumam erguer. Conversava com pastores evangélicos, padres católicos, rabinos judeus, cientistas renomados e pessoas simples do povo, sempre com o mesmo respeito, a mesma ternura e a mesma atenção. Sua vida foi um testemunho eloquente de que a verdadeira fé se manifesta no amor em ação, na caridade desinteressada, na humildade e na capacidade de ver o Cristo, a centelha divina, em cada irmão, em cada ser humano. Ele nos ensinou que a religião é um caminho, uma ferramenta, um meio para se chegar a um fim maior, mas que o destino final, o objetivo supremo de toda a jornada espiritual, é o amor, e que todos os caminhos que de fato nos levam ao amor, à paz, ao bem e à união com Deus e com o próximo são abençoados e válidos aos olhos do Criador. Que possamos então seguir essa lição de vida, cultivando em nossos corações a tolerância ativa, a compaixão profunda e a fraternidade universal, construindo um mundo onde as diferenças sejam celebradas como riqueza e onde o amor seja a única bandeira que realmente importa, a única lei que nos governa e a única força que nos une. Que essa mensagem de Chico Xavier sobre os evangélicos e sobre a união de todas as fés em torno do bem toque profundamente o seu coração, meu irmão, minha irmã. Que ela inspire você a olhar para o próximo com mais amor, com mais respeito e com mais compreensão, dissipando preconceitos que tanto nos afastam e construindo pontes de luz e de entendimento entre todos os seres humanos. Que a paz de Jesus, o Mestre Maior, e a sabedoria dos Espíritos de luz estejam sempre com você, em seu lar, em sua família e em seu coração, guiando seus passos e iluminando sua jornada. Se esta mensagem tocou profundamente o seu coração, se fez você refletir sobre a importância do respeito e da fraternidade entre as religiões e sobre a sabedoria e o amor incondicional de Chico Xavier, pedimos carinhosamente que deixe sua luz aqui com um like neste vídeo. Seu like é um sinal de que estamos no caminho certo, levando luz e esperança a muitos corações que anseiam por compreensão, por paz e por um mundo mais unido. Compartilhe esta mensagem para que a paz se multiplique, para que mais pessoas possam ter acesso a esses ensinamentos transformadores e para que a luz de Chico Xavier continue a iluminar os caminhos da humanidade, promovendo a união e o respeito entre todas as fés, desfazendo as barreiras da intolerância. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal Espírito de Luz para que possamos continuar crescendo juntos nessa jornada de fé, de aprendizado e de amor. Ao se inscrever, você garante que continuará recebendo nosso material rico e amoroso, que busca inspirar, esclarecer e acolher a todos com a sabedoria do Espiritismo e a visão universalista de Chico Xavier. Escreva nos comentários: o amor é a única bandeira, para que juntos possamos enviar uma poderosa vibração de fraternidade e de paz para o universo, fortalecendo a corrente do bem. Que Jesus ilumine seu coração, hoje e sempre. Paz e luz.